Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, de todas as semanas trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como encontrar vagas na área de tecnologia sem experiência. Vou estar falando um pouquinho sobre isso, é uma dúvida muito comum para quem assiste aqui o nosso canal. Eu quero dar algumas dicas aqui bem relevantes para você conseguir destravar essa questão de vagas, para você que está começando, para você que não tem experiência, para você que está no nível iniciante, como você pode realmente conseguir uma vaga nesse mercado. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBLCM. Nosso objetivo é destravar o seu próximo nível, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês aqui é o seguinte. Normalmente, as pessoas que estão com dificuldade em realmente pesquisar vagas relacionadas a estágio e que está aparecendo poucas vagas e vagas que pedem experiência, o grande problema que eu vejo é que essa dificuldade é muito comum para quem está procurando isso sozinho, tá? Normalmente, quando eu estou fazendo uma análise ali dos nossos mentorados, quando eu estou procurando vagas, ajudando os profissionais a conseguirem as vagas, a gente encontra uma quantidade absurda de vagas. Só que um grande erro é as pessoas não saberem se posicionar para a vaga que se encaixa no seu momento atual. Eu vejo que muitas pessoas querem estar procurando a sua primeira oportunidade e não conseguem entender o posicionamento. E muitas vezes, para você que está começando, menos é mais. Você não precisa ser o especialista de tudo, você não precisa ser especialista de nada, na verdade. Se você botar poucas coisas no seu LinkedIn, cara, ter um LinkedIn bem posicionado para a sua primeira vaga, você vai conseguir receber muitas oportunidades, tá? Então, essa dificuldade é muito comum para quem está sozinho, para quem está ali na tentativa e erro. Se você tiver um mentor, alguém te ajudando a encontrar essas vagas, isso se torna muito mais fácil. Só que, até para as vagas iniciantes, é importante que você entenda os pré-requisitos dessas vagas. O que normalmente a gente faz no processo de contratação da DBLCM? A gente tem um privilégio muito grande para quem já é aluno, para quem já segue a nossa metodologia. Por quê? Dentro dos nossos programas, a gente mostra projetos reais. Então, para as pessoas que já têm uma evolução dentro do nosso programa, eles estão realmente no nível muito à frente do que quem ainda está começando do zero, quem está totalmente perdido. Então, entender quais são as áreas interessantes para quem está começando. Quais são as áreas mais interessantes para júnior. E eu comecei na área de tecnologia como um júnior, como estagiário, tá? Na verdade, na área de banco de dados. Tá? E banco de dados é o coração da área de tecnologia. É onde você tem diversas carreiras que dependem do banco de dados. Não existe programação sem banco de dados, não existe um arquiteto sem banco de dados, não existe um analista sem banco de dados. Então, banco de dados é algo primordial, é algo fundamental para você conseguir crescer, para você conseguir desenvolver. Então, normalmente quem está sozinho não tem essa visão, cara, de quais são as áreas importantes, quais são as tecnologias interessantes. E às vezes o cara está querendo começar, querendo estudar inteligência artificial, querendo estudar machine learning, querendo estudar temas ali, ser um full stack, temas relativamente avançados, que é interessante que o profissional tenha uma experiência para conseguir entrar nesse tipo de vaga. Tá? Então é importante que você entenda que sozinho tudo é mais difícil. E aí vem um outro ponto que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: a diferença entre estágio versus o júnior. Tá? E muitas vezes você não vai ter que ser especialista em nada para uma vaga de estágio nem para uma vaga de júnior. Só que o que você precisa entender? Pelo menos o que o básico dessas vagas precisam. Você não precisa ter uma experiência de tantos anos, certificações e tudo mais. Não precisa. Mas você precisa entender o que aquela empresa faz, qual que é importante daquela área daquela empresa, quais são as atividades de um júnior, de um iniciante. O que um júnior faz? Quando se fala de banco de dados, um júnior, cara, vai ter que saber fazer a instalação do Oracle do zero. E saber o que o júnior não faz. Isso é importante. Isso que o mentor pode trazer para você. Cara, normalmente o júnior não é um cara que vai trabalhar com projetos de alta disponibilidade, que vai fazer arquitetura, que vai ver problema de performance. Não, cara. O júnior vai ver os conceitos básicos. Então, entender o que o júnior faz, o que o iniciante faz e o que o iniciante não faz. Se você tiver essa visão, cara, isso vai ser muito importante para você entender aonde está o seu foco nesse exato momento. Como que você gasta energia nesse exato momento, tá? Então,
quando a gente está falando de uma vaga de estágio de júnior, você tem que pelo menos entender o que aquela área faz. Depois disso, quais são as primeiras atividades daquela vaga? O que o dia a dia o profissional faz? E algo muito comum para quem está começando é a linguagem SQL, que é a linguagem estruturada para bancos de dados relacionais. Tá? Quando você domina a linguagem SQL, você já começa a abrir uma possibilidade muito grande para o mercado de tecnologia, para diversas carreiras. E a base de banco de dados é fundamental para a sua primeira oportunidade. Tá? O estagiário, normalmente, é aquele cara que está cursando a faculdade ainda, tá? Ele normalmente tem requisitos um pouco menores do que o júnior, e o júnior é o cara que sabe fazer as atividades básicas. Para você fazer as atividades básicas, você precisa já ter experiência? Não. É importante a gente poder falar sobre isso. Para você entender as atividades básicas, cara, você pode simular isso dentro do seu notebook, cara. E dentro da metodologia da DBOCM, a gente consegue trazer essas atividades do júnior para você conseguir saber o que esse cara faz. E aí, quando chega numa entrevista, você não precisa chegar e mentir, você tem experiência? Tenho. Cara, você pode explicar exatamente como que o que você sabe fazer. Não necessariamente uma experiência de trabalho. E legal a gente poder falar sobre isso, porque eu consegui uma vaga para trabalhar dentro da Oracle, uma vaga para trabalhar especificamente com Exadata, e eu não tinha nenhuma experiência com Exadata, eu nunca tinha trabalhado e colocado a mão no Exadata, nem conectado no Exadata. Tá? E qual que foi a minha postura? Não, nunca trabalhei, ser totalmente transparente, honesto, você não precisa mentir a respeito do que você tem experiência ou não tem, tá? Mas eu já tinha tirado uma certificação, eu estava estudando vários livros, a documentação oficial, criando laboratórios. Então, quando você coloca esses elementos e mostra que você está estudando, que é um objetivo profissional, e que o que você está buscando, que existem formas de você estudar, mesmo não tendo trabalhado diretamente com aquela tecnologia, cara, isso é algo que é uma virada de chave para os recrutadores. Tá? Então, é algo que, com certeza, você vai ganhar muitos pontos se você tiver esse tipo de posicionamento. E na metodologia da DBOCM, cara, a gente simula o mundo real. Então, se você quer, cara, tá vendo que existem muitas vagas, tá? O que eu aconselho? Normalmente, cara, eu sempre tento atender os pré-requisitos das vagas e até mesmo superar as expectativas. Por quê? No processo de seleção, no processo seletivo, quem tem o diferencial é o que vai passar. Então, se você quer ter um diferencial de uma vaga de júnior, cara, é importante você ter uma metodologia que te prepara para o mercado. É interessante você ter uma metodologia que realmente vai simular as atividades com projetos reais. Se você tiver essa visão, cara, você vai para um outro jogo. Se você estiver estudando uma metodologia que você está conversando com pessoas que estão no mercado, que você está conversando com pessoas que realmente fazem, cara, você pode simular isso na sua máquina. Então, se você está vendo alguma vaga que precisa de experiência, pode ser que essa vaga não seja de um iniciante, pode ser que essa vaga não seja uma vaga de júnior, talvez você está procurando a vaga errada. E se você realmente estiver estudando uma metodologia que te prepara dessa forma para o mercado, que simula as atividades, você pode chegar e falar, mesmo sem ter uma experiência profissional, eu estudo a metodologia, cara, que a gente consegue simular essas atividades, a gente consegue estar mais próximo aí da necessidade de vocês, que a gente consegue realmente simular o dia a dia das empresas. Então fala o que você sabe fazer. Eu sei executar algumas atividades de um estagiário, de um júnior. Eu sei instalar o Oracle do zero, eu sei a linguagem SQL, eu sei criar uma tabela, eu sei criar um usuário, eu sei criar uma TabSpace. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura é que vai te colocar num outro nível. Tá? Então, recentemente eu recebi uma dúvida aqui sobre que está com dificuldade na pesquisa, que coloca o estágio de SQL ou algo parecido, e às vezes aparecem poucas vagas ou vagas que precisam de experiência. Vamos lá. Muito cuidado na hora de colocar nas pesquisas, principalmente do LinkedIn, uma palavra muito longa, tá? Normalmente você pode colocar alguns filtros lá, cara, que vai trazer poucos resultados mesmo, tá? Então você tem que saber até como pesquisar. E muitas vezes você colocar uma palavra muito longa, várias palavras, né, no filtro de pesquisa, pode trazer poucas vagas. Hoje, por exemplo, quando se fala do cargo DBA em si,
Várias empresas nem chamam de DBA, chamam de DBRE, Database Engineer, Database Cloud. Então, existem vários nomes que estão sendo utilizados hoje. Então, muitas vezes, até mesmo nesse ponto de pesquisa, é importante você saber pesquisar pelas vagas corretamente, tá? E é exatamente essa ajuda que eu faço na nossa mentoria de carreira. Você quer minha ajuda para ajudar a entrar no mercado, para conseguir uma vaga em 90 dias, para conseguir se posicionar no mercado? A gente tem vários programas que a gente consegue te ajudar a ter sua primeira oportunidade, desde mentorias que a gente faz, um programa muito mais próximo, mais individual ali para te colocar no mercado, até mesmo programas, treinamentos, né? Que a gente consegue te dar todo o direcionamento para você conseguir uma vaga no mercado, mesmo que você não tenha experiência hoje. Beleza? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal. Lembrando que na próxima semana vai acontecer uma Masterclass Oracle Database do Zero, que a gente vai conseguir te mostrar exatamente isso. Como que você pode adquirir a simulação do mundo real das empresas. Como que você pode conseguir sua primeira oportunidade? Como que você pode conseguir uma vaga de estágio? Como você pode conseguir uma vaga de júnior, uma vaga de iniciante? Como que você pode conseguir uma vaga no mercado de tecnologia mesmo sem experiência? A gente vai falar muito sobre isso na Masterclass da semana que vem. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!